de 12 anos, o casamento da Catarina de Aragão. Henrique VII passou por cima até da cabeça dos seus aliados por 12 anos, até o casamento do Arthur e da Catarina. Foram 12 anos de um cálculo frio que dependia de duas crianças que mal sabiam andar. Mas a história oficial não te conta o que aconteceu naquela manhã de domingo de 1501 e nos meses seguintes. E também não responde, porque o rei assistiu o casamento escondido atrás de uma grade e o que o noivo realmente pediu na manhã seguinte. Oi, croados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo que os livros de história morrem de medo de tocar. O que o Arthur pediu na manhã seguinte, se eles consumaram ou não, e como sempre, o Henriquinho querendo tomar toda a cena para si. Se você quer a história visceral, se inscreve agora e vem abrir o arquivo comigo. Era manhã de domingo, 14 de novembro de 1501. O palco estava armado para um espetáculo grandioso, feito sob medida para impressionar uma plateia internacional super exigente. As portas do palácio se abrem e sai Catarina de Aragão com seus 16 anos, usando um cetim branco deslumbrante no mais puro estilo espanhol. Usava um vestido com aros e pregas e um cocar de seda branca com borda dourada e pedras preciosas, com o rosto velado. E para conduzir a noiva por um imenso caminho de tecido azul, adivinha quem estava lá? O príncipe Henrique, de apenas 10 anos, já com aquele cabelo ruivo inconfundível, achando que ele era uma escolta oficial. Henrique VIII, sempre com o ego inflado desde novo. E para vocês terem uma dimensão da coisa, a escala desse evento foi monumental. Eles construíram uma passarela elevada coberta com um pano vermelho finíssimo, com quase 200 metros de comprimento, dentro da Catedral de São Paulo. Essa passarela levava a um palco redondo lá no centro, bem alto, para garantir que a multidão gigantesca pudesse ver o jovem casal de absolutamente qualquer ângulo. Era uma clara demonstração de poder e riqueza. Dentro da catedral, as paredes haviam sido cobertas com tapeçarias enormes. Sobre a janela de rosa de vitral, o altar-mor brilhava com pratos de ouro, ornamentos e relíquias cravejadas de pedras preciosas. No grande palco circular, cercado pelo arcebispo da Cantuária, 18 bispos e assistentes vestidos em seda coloridas e tecido de ouro. E então, o Henrique entregou a princesa ao irmão mais velho. A cerimônia durou 3 horas. No final, os recém-casados, de mãos dadas, viraram-se para o norte e para o sul, apresentando-se às multidões. No meio daquele mar de cor, as duas figuras frágeis em cetim branco viraram, nas palavras dos cronistas, nada além de rostos. Mas olha só o contraste absurdo acontecendo nos bastidores. Enquanto a cerimônia rolava solta por 3 horas lá embaixo, cheia de bispos e tecidos de ouro, o rei Henrique VII se escondeu. Ficou trancado numa câmara ali do lado, atrás de uma janela com grades, secretamente para observar tudo. Foram 12 anos de negociações políticas incansáveis para aquele dia acontecer. E ele simplesmente se recusou a roubar os holofotes. O show era exclusivamente para promover a dinastia, e ele era o arquiteto silencioso assistindo à própria obra. 2 dias depois, como um agradecimento simbólico, o rei Henrique VII foi na Catedral dar graças por tudo ter corrido perfeitamente. E quem estava observando exatamente do local em que ele estava no casamento? A Catarina. E eu disse agradecimento simbólico porque, como você já sabe, se está acompanhando essa biografia, o Henrique construía simbologia em tudo. Até o agradecimento a Deus foi encenado para comunicar algo. Depois da missa, uma armada de 40 barcas transportou o grupo real 2 quilômetros rio abaixo até o Palácio de Westminster, preparado para uma festa inteira, em uma semana, durante uma semana inteira. Mas vamos voltar para a parte mais importante, que com certeza você tem mais curiosidade: a noite de núpcias. Como todos os casamentos dinásticos e da aristocracia mais rica, até a intimidade era executada com uma precisão cirúrgica. A Catarina foi levada até o quarto pelas damas e colocada na cama. O Arthur entrou depois, escoltado, e aí então começa o ritual. Bênção da cama, orações, água benta, incenso, e aí eles são deixados sozinhos, depois de todo esse protocolo. E aí pensa comigo no climão, era a primeira vez que 2 jovens de 15, o Arthur com 15 e 16, a Catarina,
Ficavam sozinhos, eles tinham se visto pela primeira vez semanas antes, lembra? E tinham se comunicado num latim bem acadêmico ou num francês meio capenga. Eram só dois adolescentes e estavam numa cama abençoada, com o peso de 12 anos de negociação sobre eles. Não tinha pressão nenhuma, tá? Fica tranquilo. Em teoria, a consumação era essencial para validar o casamento. Na prática, a prova muitas vezes se resumia a rituais simbólicos e no dia seguinte a declarações, às vezes tão confiáveis quanto um adolescente querendo impressionar as pessoas. E infelizmente ou curiosamente, foi isso que aconteceu. Na manhã seguinte da segunda-feira, o Arthur, esbanjando aquela clássica "acho que eu sou foda, mas só sou um babaca adolescente", exigiu do seu criado um copo de cerveja, dizendo: "Pois estive essa noite no meio da Espanha. O trabalho de uma esposa é bom, não há nada que dê mais sede." O criado que recebeu o pedido era o Anthony Willoughby, filho do Lorde Mordomo de Henrique VII, servidor pessoal do príncipe e presente nos momentos mais privados da rotina do patrão. Ele guardou a frase décadas depois, quando o processo de anulação do Henrique VIII exigiu testemunhos. Ele foi até o tribunal e repetiu as palavras do príncipe sob juramento. A frase, que pareceu piadinha de adolescente, virou prova num julgamento que abalou a Europa. Só que vamos um pouquinho mais fundo, eu sei que você consegue. Por que diabos a Inglaterra e o mundo deram tanta importância para isso? O Arthur tinha 15 anos, estava tentando parecer experiente para os criados na manhã depois da noite de núpcias. A cerveja, sozinha, não precisaria de contexto geopolítico. Nenhum adolescente inventa no meio da Espanha se não tiver algo concreto para justificar. A frase é específica demais e particular demais para ser ficção de um garoto querendo se mostrar. Eu, na minha humilde opinião, acho que eles consumaram sim. Eles eram dois adolescentes com os hormônios à flor da pele. Só que a gente sabe que a Catarina negava isso com todas as letras, negava que qualquer coisa tinha acontecido na cama. E não foi uma coisinha dita em segredo para uma pessoa de confiança. Ela repetiu isso com toda a seriedade para o confessor, para os embaixadores do Papa, para o próprio Papa em Roma e no tribunal, na cara do bifão do Henrique VIII. Ela bateu o pé sempre que tinha chegado ao casamento com o Henrique VIII como uma virgem intacta, da exata mesma forma que tinha saído do breve casamento com Arthur. A linha do tempo da resistência da Catarina chega a ser assombrosa. Em 1529, com a própria coroa e a liberdade física em jogo, ela jurou isso num tribunal oficial na frente de todo mundo. Ela manteve, então, a mesma história por 35 anos, atravessando isolamento pesado, a separação com a filha de forma cruel e também engolindo a humilhação pública de ser rebaixada de rainha para a princesa viúva de Gales. Em nenhum momento ela voltou atrás. E aí, como que a gente entende essa postura inquebrável dela? A gente tem dois caminhos que fazem total sentido, mas um exclui o outro. A primeira é que a Catarina não mentiria. Ela foi criada sob a influência fortíssima e os padrões rígidos da mãe Isabel de Castela e do catolicismo. Para uma mulher tão devota a Deus, mentir de propósito era inconcebível. Já a segunda alternativa, ela era uma baita sobrevivente política, uma pessoa super inteligente, que leu perfeitamente as peças do tabuleiro e fez um movimento muito calculado para não ser engolida por forças maiores. Depois você me conta aqui nos comentários o que você acha, consumaram ou não. Porque pensa comigo, o pai da Catarina ainda devia metade do dote gigantesco para a Inglaterra. Se ela fosse declarada uma viúva não virgem, o valor diplomático dela iria a zero. Ela seria despachada de volta para a Espanha totalmente arruinada. Agora, como uma viúva virgem, ela virava um ativo diplomático de altíssimo valor no mercado de casamentos e evitava as difíceis regras religiosas que proibiam que ela se casasse com o irmão do falecido. O fato de não existir uma resposta clara e definitiva para essa pergunta íntima causou o verdadeiro pesadelo legal décadas depois. Enfim, a resposta definitiva foi para o túmulo com Arthur em abril de 1502 e com a Catarina em janeiro de 1536. O mistério permanece e as consequências reescreveram o mundo. Avançando no cronograma da semana para o Westminster, o fluxo cronometrado dos eventos continuou.
A logística para os torneios públicos foi surreal. Colocaram cascalho em todo o pátio do palácio em Westminster para os cavalos. A equipe de segurança bateu de porta em porta e os cidadãos foram praticamente intimados a se espremer para assistir tudo da janela das casas. E detalhe, eles ainda foram obrigados a pagar uma taxa, detalhe, para olhar da sua janela, que era 12 dentários. Pois é. Além disso, eles tiveram entradas teatrais que pareciam efeitos especiais. O Duque de Buckingham chegou num pavilhão de cetim branco e verde sobre rodas, espalhado de rosas vermelhas. O Lord Courtenay foi montado no imenso dragão vermelho, o Marquês de Dorset num pavilhão de panos de ouro, Lord Rivers num navio que literalmente disparava canhões de verdade que faziam BOOM! Enorme. E o Conde de Essex no topo de uma montanha artificial sobre rodas, uma superprodução. Só que tudo isso não era só pelo casamento. O chefe das heráldicas, o Gardner John Ricci, queria que o mundo visse que os Tudors faziam festas mais glamourosas do que os antecessores da Casa de York. Em Calais, no ano anterior, ele e o Richard de Guildford tinham observado de perto as festas do arquiduque Felipe. Criaram um espetáculo inteiro, então, para agradar o Henrique VII. Ele assistiu de cima, como um juiz, o rei Salomão, observando, avaliando e decidindo quem estava do seu lado. Enquanto os nobres competiam nas justas, tentando impressioná-lo, ele conversava com seus homens de confiança e mandava sinais claros de aprovação. Henrique curtiu isso. No final, o rei distribuiu joias, não como um prêmio esportivo, mas como moeda política. Era assim que se construía a lealdade. Espetáculo, aprovação pública e dinheirinha. Claro que no fundo tinha uma agenda política fortíssima e toda essa extravagância, violência estilizada das justas e a cerimônia de unir os escudos das equipes rivais num grande símbolo da cavalaria foi desenhado por um motivo: apagar completamente da memória do povo as rebeliões do começo do reinado. Para fechar esse fim de semana histórico com chave de ouro, rolou um banquete astronômico no Westminster Hall. Pensem numa riqueza de cair o queixo. Tinha um armário imenso de 7 andares, abarrotado de pratos de ouro puro, brilhando à luz das tochas. Além disso, enormes carros alegóricos com mais de 5 metros de altura desfilavam pelo salão com atores encenando alegorias românticas, tudo seguido por danças elaboradas. Numa das cenas, atores encenaram o namoro do Arthur e da Catarina. 2 embaixadores ingleses desceram de um navio completamente aparelhado para fazer a corte e as damas nas janelas como se fosse um castelo espanhol. Mas foi justamente na pista de dança que o roteiro perfeito do rei sofreu uma reviravolta. Primeiro o Arthur estava dançando, sabe, parecendo um boneco de Olinda, super rígido, contido, seguindo cada regra do protocolo com a perfeição de quem tinha sido treinado para isso. Só que depois chegou o Henriquinho, de 10 anos. Ele não aguentou aquele peso cerimonial e as roupas pesadas e do nada ele arrancou a pesada capa, jogou no chão ali mesmo e começou a dançar só de jaqueta, esbanjando energia. Ai, Henrique! Todo mundo adorou, inclusive o rei e a rainha, a quem disse que deu um singular prazer. Porque numa semana inteira de pompa calculada, de cerimônia milimétrica de cada detalhe controlado, aquele menino de 10 anos que jogou a capa no chão foi a única coisa que não tinha sido planejada, foi espontâneo e era claramente o Henrique VIII roubando o espetáculo de todo mundo. O contraste entre os 2 irmãos é uma das imagens mais reveladoras de toda a semana. O Arthur contido, formal, seguindo o protocolo, o Henrique, exuberante, impossível de conter, que jogou a capa simplesmente porque não aguentava ficar dentro das roupas. A diferença entre eles era visível, sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Só que o que acontece depois que as festas acabam e a poeira baixa? O que será que espera a Catarina e Arthur do outro lado dessa celebração, num castelo no interior do país de Gales, Ludlow, com o inverno mais pesado que eles já viram na vida e com a saúde frágil do Arthur? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te espero segunda-feira para a próxima continuação da nossa biografia do Henrique VII. Mas se você gostou, se inscreve no canal e se você gostou muito, se torne membro, me ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você
todos os dias. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.